199 anos de independência. Vamos saber mais da história e dos mitos dessa data. Campanha de doação de sangue. Saiba quem pode doar e qual a importância desse ato. Contagem regressiva para a inauguração do novo Museu do Ipiranga em São Paulo. Tudo o que as mães pela primeira vez precisam saber. Fique com a gente. A partir de agora, tem Notícias do Bem. Olá, que bom que você está com a gente. Está começando mais um Notícias do Bem nesse feriadão. Feriadão, tem gente na praia, tem gente no campo, na montanha, né? O pessoal fala assim, tem gente na praia, na montanha, no interior, e a gente está aqui, apostos para você, firmes e fortes, para mostrarmos para você todas as informações que fazem parte do seu dia a dia, as informações que são importantes para fazer companhia para você também, né? Nesse feriadão de 7 de setembro, data da independência do Brasil. Que bom que você está com a gente, né? É, exatamente. E olha, só lembrando que nós queremos a sua participação. É importante que você participe dessa programação, deixando sua mensagem aqui no nosso chat, tá? Envie um oi, um boa tarde. O Ricardo Reis já deixou aqui, graça e paz, falando com a gente diretamente de Araçatuba, interior aqui de São Paulo. Então participe também, deixe sua mensagem aqui. E claro, você pode compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Faça parte deste canal e ative o sininho para ser notificado toda vez que um conteúdo novo ficar prontinho. Aproveita e dá um like no nosso vídeo aqui embaixo, aqui do lado direito, do lado esquerdo, não sei onde é direito, mas é por aqui, a gente se perde aqui, mas tem um joinha aí, dá um like aí pra gente e faça a sua inscrição, como a Tainá falou, ative as notificações e compartilhe. O mais importante é que você compartilhe, né, o IP Pinheiros, né, a nossa IPP-TV, para todas as pessoas que você gosta, todas as pessoas que você quer que acompanhem a nossa programação, não só o nosso Notícias do Bem, mas a gente tem 24 horas de programação, a gente tem conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia para você, além, é claro, da transmissão na íntegra de todos os cultos realizados aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então tá feito o convite. É, exatamente. Então vamos começar com essa programação. Em setembro do ano que vem, ano em que a independência do Brasil completa 200 anos, deverá acontecer a entrega do novo Museu do Ipiranga. Pois é, várias obras estão sendo realizadas e o investimento é de mais de 200 milhões de reais. A contagem regressiva para a entrega do novo Museu do Ipiranga, que atualmente está com 70% das obras concluídas, já foi iniciada. A instituição entra agora na etapa de restauro e recuperação do Jardim Francês, que foi integrado ao projeto. A reabertura vai acontecer em setembro de 2022 para a celebração do bicentenário da independência do Brasil. A contagem regressiva, o ano que vem teremos uma grande festividade. A proposta do governo de São Paulo é um mês, ou seja, a partir de 7 de agosto até 7 de setembro, teremos um mês de festividades e atividades aqui no museu, nos jardins do museu e também as novas exposições dentro do museu. Na parte externa, a partir do dia 7 de agosto. Na parte interna, a partir do dia 7 de setembro, celebração dos 200 anos da independência. O projeto prevê a restauração de toda a área construída e botânica do Jardim Francês, além da construção de um restaurante com 270 metros quadrados, espaço para food bikes, modernização da iluminação, requalificação das vias de acesso e o resgate de 2 fontes do projeto original que foram demolidas em 1972. O investimento total nas obras é de 210 milhões de reais, dos quais 170 milhões foram captados junto à iniciativa privada, parte deles sem a Lei Rouanet. 19 milhões foram investidos pelo governo de São Paulo através de convênio entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Fundação de Apoio à USP, responsável pela gestão do projeto, além de um aporte de 11 milhões de reais da própria universidade. Nós temos aí um conjunto de 8 ações, de 8 intervenções acontecendo simultaneamente. Nós temos o restauro e ampliação do edifício monumento, nós temos a reforma do Jardim Francês, que começará a partir do dia 8
de setembro, com o restauro, com a recuperação das fontes. Nós temos também a recuperação do entorno a cargo da Prefeitura, né? Nós temos também a despoluição do córrego do Ipiranga e a criação de uma nova área de lazer. Isso está a cargo da Sabesp, já está acontecendo. Nós temos também a recuperação do Monumento à Independência, da Cripta Imperial e da Casa do Grito, a cargo da Prefeitura. Temos a implantação de um novo modelo de gestão e do plano de sustentabilidade do museu, isso também já está em andamento. Temos toda essa programação da contagem regressiva, que começa no dia 7 de setembro. Vamos colocar um relógio ali na entrada do Jardim Francês para sinalizar a contagem regressiva para a população. Essa contagem regressiva entra também online no site do museu, e pelo site do museu vamos apresentar um show inédito do João Bosco com a martinália, gravado na obra do museu. Ficou muito bacana. Esse show vai ser exibido online, portanto, a partir do site e dos perfis em redes sociais do museu, a partir das 19 horas do dia 7 de setembro. E teremos também a disponibilização de vários games online envolvendo o acervo do museu. E vamos colocar na rua também uma campanha publicitária de mobiliário urbano, também engajando a população com essa contagem regressiva do Museu do Ipiranga. E, finalmente, o Festival do Bicentenário da Independência, que também já está sendo programado, como disse o governador, um mês de atividades culturais e artísticas para celebrar a independência e a reabertura do museu. A obra, iniciada em outubro de 2019, é executada em duas frentes. Na parte de ampliação foi realizada uma escavação em frente ao prédio, que abrigará a nova entrada, bilheteria, auditório para 200 pessoas, espaço educativo, café, loja e sala de exposição temporária. Já no restauro estão sendo realizados reparos em todos os detalhes da arquitetura, incluindo a fachada, interiores e elementos de marcenaria como portas e batentes. O novo Museu do Ipiranga vai ter o dobro da área original construída e será modernizado com elevadores, escadas rolantes e sistema de ar-condicionado. A obra está totalmente dentro do cronograma. Já em novembro nós vamos começar a implantação da museologia, ou seja, das 12 exposições, dos equipamentos, de toda a parte interna do museu, porque até lá quase toda a parte de restauro já estará concluída. Então começaremos esta implantação e a expectativa é que até 31 de março nós tenhamos a conclusão da obra de restauro e ampliação, a conclusão plena. E a implantação da museologia, então, prosseguirá até o final de agosto, até 31 de agosto. O restauro do Jardim Francês, ele também está, como eu disse, previsto para começar agora no dia 8 de setembro e será concluído até o dia 31 de agosto. Portanto, o museu estará 100% pronto para ser reaberto, tanto do ponto de vista do edifício monumento, do Jardim Francês, do Monumento à Independência, a despoluição do córrego do Ipiranga, as obras do entorno, também a questão do modelo de gestão, do plano de sustentabilidade e o festival, enfim, tudo isso estará plenamente realizado para que possamos inaugurar o museu em 7 de setembro de 2022. Vamos aguardar agora. Ansiosamente. Vai valer a pena fazer essa visita, bonito, com certeza. Né? Muito. É isso mesmo. 7 de setembro de 1822 marca a independência do Brasil. Foi nesse dia em que, às margens do rio Ipiranga, o príncipe regente Dom Pedro tornou o país livre de Portugal. Mas como compreender a realidade política desta data? Pois é, o que é mito, o que é verdade? Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje o historiador e professor Daniel Carvalho. E você também pode participar com a gente. Deixe aqui a sua pergunta ou o seu comentário. É muito importante que você esteja com a gente, é muito importante que você participe com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, tá certo? Então,
utilize o nosso canal, fale com a gente, vamos interagir a respeito não só desse assunto, mas também a respeito do nosso Notícias do Bem. Você pode participar com a gente falando de tudo, né? Você pode falar de tudo a respeito do nosso programa. Nós estamos aqui exatamente para atender você. Por falar em interagir, falar, é claro, né? Estou aqui com as mensagens, né? A Angélica Gouveia está aqui com a gente. Nosso reverendo Marcos Severo também está aqui, conectado com a rádio Rumo ao Sertão. A Maria das Graças também, diretamente de Brasília. E tem uma mensagem aqui que eu gostei, Quirino, que eu vou compartilhar. Vamos lá. É da Lídia Cardoso. Ela escreveu: olá, bom ter vocês na nossa casa. Bacana. Gostamos do jornal. Olha só que legal. Legal, bom ter você. É isso mesmo, a gente faz parte, a gente está dentro dos lares, né? Bom poder fazer companhia para vocês também com essas informações. E claro, a gente pede para que você que gosta da gente, você que gosta do Notícias do Bem, compartilhe, né? Com seus amigos, com a sua família, com aqueles que você ama, enfim. Compartilhe as informações e compartilhe o link do nosso Notícias do Bem também. E todo dia fazendo presente aqui também o Cristiano e a Ariane Godoy, diretamente do Pontal do Paraná. Muito bom, mais uma vez. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na previsão do tempo para esse feriadão em todo o Brasil? Vamos lá. Feriadão de tempo firme na maior parte do país. Norte e Nordeste com temperaturas em alta e previsão de pancadas de chuva. São Paulo vai ter sol entre nuvens durante todo o dia, não chove. A mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. Em Belo Horizonte, os mineiros vão ter um dia de sol entre nuvens, mas sem a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 32 graus. No sul, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, vai ter muita nebulosidade durante o dia. Pode chover a qualquer hora. A mínima é de 17 e a máxima de 23 graus. Em Goiânia, sol entre nuvens, mas sem a possibilidade de chuva. Faz muito calor, a mínima é de 22 e a máxima de 36 graus. Em Maceió, vai ter sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. As temperaturas ficam entre 22 e 28 graus. Região Norte, em Belém, sol e aumentos de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. Pra variar, tá quente lá em Belém. Não, Belém é sempre assim, né? É calor e chuva à tarde. Não tem, ali na região norte, né? A gente sabe. O tempo se mantém bem estável, né? Agora, vamos aqui acompanhar que a Lídia Dica tem um recadinho para você, hein? Meu recado agora é para você que quer renovar os ambientes da sua casa, escritório ou qualquer espaço que precisa de transformação. A Estilo Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar, comportamento e na qualidade de vida? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo Design. Todo projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de forma funcional. Você vai se surpreender com o resultado. Acesse estiloedesign.com.br ou envie um WhatsApp para o número 011 99657 9900. E acompanhe também os projetos realizados pela Estilo Design através das mídias sociais no Instagram ou Facebook estilodesign.decor. Estilo e Design, um projeto completo para sua casa. Olha só. Olha só, gente, educação corporativa, uma prática que vem crescendo cada vez mais nas empresas. Visa muito mais que treinamento de funcionários e qualificação de mão de obra. Mas ela procura articular também de forma coerente as competências individuais no contexto da empresa, em busca de inovação, em busca de crescimento. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem o consultor José Reinaldo Peiroton. Zé, obrigado por estar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. É um prazer poder receber você para esse bate-papo aqui sobre qualidade de vida, só que não é qualidade de vida quando a gente pensa... Normalmente quando a gente fala qualidade de vida, a gente pensa em saúde, vamos fazer atividade física, bora fazer dieta. Não é só isso, né, Zé? Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Olá. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. A gente está com problema de comunicação aí com o Zé Reinaldo. Mas vamos... eu acho que você está com problema na sua internet aí, Zé.
Se você tiver aí como colocar mais perto do Wi-Fi. Está no máximo. Tá me ouvindo bem agora, pelo menos? Tá, né? Não, estou ouvindo muito baixo. Tá muito baixo, tá, mas enfim, vamos lá. Zé, eu queria que você falasse pra gente então a respeito de qualidade de vida, que é muito mais do que só quando a gente pensa em saúde, atividade física e dieta, né? A gente, quando pensa em qualidade de vida, a gente tem que pensar na nossa qualidade de vida, em nós mesmos sendo comandantes do nosso navio, né? A gente pode dizer assim? Certamente. Normalmente as pessoas pensam, não é? Acho que você já citou isso, qualidade de vida tem a ver com uma coisa de exercício, comer bem e tal, mas é muito pouco, não é? Eu acho que qualidade de vida está relacionado muito à questão das decisões que a gente tem que tomar pela vida. E isso só é possível quando eu estou no posto de comando da minha própria vida. Se não, eu vou culpar circunstâncias, vou culpar meus pais, vou culpar governos, não é? Por aquilo que está acontecendo na minha vida. Mas, na verdade, quanto mais você está ciente de que o teu lugar é no posto de comando da sua vida, melhor ainda para você ter os resultados bons de uma atitude assim, não é? E assim, José, quando a gente vê essa questão, né, de tomar decisões, é bom a gente analisar que nós estamos numa geração que às vezes eu acho que tem uma certa dificuldade em tomar muitas vezes essas decisões, né? Será que é porque vem pautada com os pais ali coordenando, ou tem uma liderança que está à frente, sempre também pautando, né, as tomadas de decisões? O que será que leva uma pessoa, às vezes, ter essa dificuldade de ter essa gestão da própria vida, nas tomadas de decisões ali? O que envolve isso, essa insegurança? Olha, são vários motivos, mas eu acho que a coisa importante nisso tudo é que decisões, ou estar no ponto de comando da nossa própria vida, é uma questão de experiência, não é? Existe um relato interessante que um gestor falou para um entrevistado, né? Que falou, olha, eu preciso que você tome decisões certas. E aí esse funcionário falou, olha, mas como é que eu saberei tomar decisões certas? Como é que eu saberei quais as decisões certas? E o gerente, então, o gestor vira para ele e fala assim, tomando decisões erradas. Não tem um manual, não é, para a gente acertar nessas coisas, mas assim, a experiência de não jogar. Pois a gente deu uma travada aí, mas vamos ver se o Zé Reinaldo volta. Mas eu já estou anotando aqui o que ele disse. Vamos lá. Vamos lá, Zé, voltamos. Nós paramos na parte em que o senhor falou que as decisões certas vêm após as decisões erradas. E bem no fundo vocês. Como é que faz para tomar decisão, então, Zé? Continua explicando para a gente. Bom, eu não sei até que ponto você ouviu, mas eu contei a história do gestor e do colaborador. Você conseguiu ouvir? Sim. Sim, ouvimos. Ok, então veja bem, para eu estar nesse lugar, é um aprendizado. Você lembra, quando nós éramos pequenos, não é, bem pequenos, nós éramos como uma canoinha, dirigidos pelos pais, então fazíamos pequenos passeios e tudo mais, mas todo o controle era dos pais, não é? Eu vou usar a metáfora do navio e da ponte de comando. Então nós éramos como uma canoinha, aí você cresce mais um pouco e você se torna um pouco daquele barco de pesca, sabe? Aquele de alumínio, que você fazer algumas incursões à lagoa, mas você se parece muito com um jet ski. Então você sai navegando, correndo, colocando em risco a sua segurança e a segurança dos outros, não é? E aí você cresce mais um pouco, está ali começando a namorar, começando a formação sua profissional, e aí você já está mais como um iate,
eu vou mostrar para as pessoas, eu preciso aparecer, eu preciso que os amigos vejam o meu sucesso, até que você ingressa na vida adulta. E nessa vida adulta, mesmo você já está casado, com filhos e tudo mais, e no convés desse navio, precisa estar nessas coisas para quem está no convés. Mas o importante, o seu lugar é na comando, chamada de passadiço, mas é na ponte de comando que você deve ficar. Nós temos de uma bolsa lá em 2012, vocês devem estar lembrados do navio Costa Concórdia, que afunda parcialmente ali na e quando o comandante, né, o Francesco Schettino, ele liga para o comando da guarda costeira, né, para informar do naufrágio, a primeira pergunta que o capitão faz para ele é assim: onde você está? Onde você está? E, infelizmente, o capitão Schettino estava num bote salva-vidas, enquanto a tripulação estava apavorada no navio. E a primeira coisa que o capitão dos portos fala é: volte para o navio, caramba! É lá que você tem que estar, não é? Agora, o interessante é que ele se recusa a voltar. E onde ele estava quando o navio adernou? Né? Onde ele estava? A história diz, né, os relatos dizem que ele estava num dos redes do navio, acompanhado de uma bela jovem e com uma garrafa de vinho. Nenhum problema, desde que o navio estivesse em segurança. Então, assim, eu posso passar esse comando para qualquer outro que seja inferior a mim, não é? E quem estava na ponte de comando na hora do acidente? O imediato do capitão. Não era ele, era seu imediato. Agora, o navio possuía recursos, sonares, radares, enfim, né, para não ocorrer o risco dele numa pedra. Então, houve uma falha muito grande, né, de alguém que não estava totalmente capacitado para estar na ponte de comando. Tá certo. E aí, Zé, entra aquela questão que você fala sempre, a gente até conversou no nosso último bate-papo, que é a questão da responsabilidade. Ah, mas eu dei a responsabilidade para alguém. E, na verdade, na prática, a gente não dá responsabilidade, não é isso? A pessoa tem ou não tem responsabilidade. Sim, essa questão é muito importante, né? O que eu posso outorgar? Eu posso fornecer, não é, a autoridade. Responsabilidade eu nunca posso fazer, não é? Eu tenho discutido com diretores, gerentes, CEOs de empresa, e eles ficam, às vezes, muito atônitos com essa. Assim, eles delegaram uma coisa que não se delega, não é? Quando jovens, a hora em que vocês... a hora que o pai de... Tá ruim a comunicação com o Zé? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo agora, a gente vai pro break rapidinho, na volta a gente vai tentar mais uma vez a comunicação com o Zé, vamos dar uma ligada para ele, ver se a gente consegue fazer com que ele entre pelo notebook ou por um outro caminho aí, porque realmente a comunicação tá ruim e a gente tá perdendo a oportunidade de ouvir boas lições aí, né? Exatamente, então, uma conversa muito boa, mas aí a gente retorna. E aí eu mando até um abraço aqui, já aproveito pro Rubens Oliveira, que ele quer que mande um abraço para a esposa dele, a Carol. Então, manda aqui um abraço para Carol abraço, também. Carol. Rubens também, tá certo? Ó, então, depois do intervalo, tudo que as mães de primeira viagem precisam saber no cuidado com os bebês. E ainda hoje, 199 anos de independência, como compreender a realidade política e histórica dessa data, afinal de contas... O que é mito, o que é verdade? Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem o historiador e professor do Mackenzie, Daniel Carvalho. Você também pode participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal.
A gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco Notícias do Bem tá de volta. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desse feriadão de 7 de setembro. Aliás, o negócio tá meio em ritmo de feriadão, né? Cai, volta, começa. Fica black, mas tá tudo certo. Vambora, a gente tá aqui. Tem 2 horas de informação para você, a gente tem muita coisa bacana preparada para esse feriadão de 7 de setembro e nós estamos aqui firmes e fortes para levar essas informações todas para você e você participando com a gente aqui também, claro, né? Exatamente. Olha, deixa sua mensagem, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas também possam ter acesso a ele, claro, né? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, né? Então, por favor, se inscreva e curta o nosso conteúdo, o nosso vídeo aqui embaixo. Ó, a Sheila tá aqui triste, porque ela tava gostando muito da nossa conversa. Pois é, vamos ver se a gente restabelece a comunicação aí com o Peloton pra gente voltar. Vai dar certo. Exatamente. Ó, a maternidade pode parecer uma missão difícil para as mães de primeira viagem, né? Pois é, mas com acesso a tanta informação, pode ser mais fácil, talvez, né, viver essa experiência desafiadora. Para quem é mãe pela primeira vez, a insegurança dessa fase tende a ser muito comum, mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a médica pediatra, a doutora Thaisa Lemos, que está com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Doutora Thaisa, seja muito bem-vinda. Eu queria primeiro que você falasse a respeito dessa insegurança. É normal, né? Mãe de primeira viagem recebe aquele pacotinho, o que eu faço agora, né? Acho que é a pergunta mais comum para todas, né? Olá. Sim, é muita responsabilidade, né? Do nada, uma vida nas suas mãos ali, realmente é algo bem desafiador. E uma das coisas que a gente costuma falar é, primeiro, né, eu como pediatra não podia deixar de falar que é importante ter um pediatra de confiança. Hoje em dia tem até a questão de ter
uma consulta pré-natal também. Antes do bebê nascer, já tem uma consulta, e aí ali o pediatra já vai orientando algumas coisas que são dos primeiros dias ali, que são tão difíceis, né? É muita adaptação. É uma adaptação da mãe, do bebê, então a amamentação é bem difícil. Precisa ter também uma rede de apoio, muito importante também. Então, as primeiras dicas que eu queria deixar era isso. Ter um bom pediatra já desde o início, né? Eu sei que hoje em dia às vezes é difícil, mas pede dicas para familiares, para amigos ali de um pediatra que a pessoa já tem e ter esse pediatra que seja de confiança. E segundo, essa rede de apoio, mães, avós, amigas que estão às vezes na mesma fase ou que já passaram por essa fase, é bem importante. A gente fala que às vezes quando nasce um bebê, nasce um monte de palpiteiro também, né? Infelizmente, é verdade. Né? Todo mundo tem opinião, todo mundo tem palpite, mas assim, ouça aquelas pessoas que você confia, aquelas pessoas que você realmente sabe que estão dando uns conselhos de amor. Eu acho que isso é importante, porque o que acontece? Às vezes o palpite, comigo foi, nossa, meu bebê dormia a noite inteira. O problema com a amamentação, isso é praticamente, assim, é muitíssimo raro, gente, verdade. A maioria tem problema com sono, sim, tem problema com a amamentação. E desmistificar isso nesse sentido de saber que é uma dificuldade que a maioria das mães vão ter. Pensa, é uma adaptação para os dois. O bebê, ele se alimentava pelo cordão umbilical, né? Ele não tinha que se nutrir pela boquinha, então não tinha que passar alimento pelo trato gastrointestinal. E aí começa a cólicas, a partir de 15 dias de vida já começa ali as cólicazinhas, então tem um tratamento e uma ajudinha assim para cada um desses problemas que vão surgindo, e precisa de profissionais e de pessoas de confiança para te ajudar ali. E doutora Thaisa, assim, quando a gente vê essa questão, né, tem muitas mães e muitas pessoas que falam assim, é muita intuição, né? A mulher, quando ela tem um filho, ela já é intuição, ela já vai saber como lidar com essa questão. Mas é o que você falou mesmo, acho que você já até adiantou essa questão, né? A importância de ter alguém perto, né? Muitas vezes, talvez, a pessoa não vai ter um parente próximo, né? Nós temos casos, às vezes, de mora em outro país, mora em uma cidade distante, né? Ou não tem ali a presença de alguém para orientar. A importância dela ter uma boa relação com a médica é fundamental. Eu acho que você deve ter muitas pacientes ali, né, que cria esse laço com você, né? Sim, com certeza. Então, assim, é importante que você procure alguém que você confia, né? E que seja, hoje em dia, infelizmente, essa correria do nosso dia a dia, essa coisa, assim, de morar às vezes longe, tudo isso atrapalha bastante, né? Mas tem solução para tudo, né? Por exemplo, em relação a moro longe, não tem familiar perto, então, assim, você vai ter ali umas amigas, se não tiver, que seja algo online. Hoje em dia tem consulta online com o médico, né? Tem a questão de aquela pessoa que ajuda na amamentação, né? Aquelas consultoras de amamentação, que pode ser médico ou enfermeiro. Então tem gente que foi capacitada para isso mesmo. E aí é importante que procure essa ajuda. Muitas vezes vai precisar de usar outras técnicas de amamentação, usar laser, às vezes na mama que pode ter rachadura. Tudo isso são problemas que são bastante comuns, né? E alguém para te acalmar, muitas vezes, que a mulher está lotada de hormônio, sofrendo mesmo. É uma fase de muita adaptação, de muita sensibilidade, né? Ela fica muito vulnerável e sensível mesmo, não é nem sensibilidade, é sensível ali. Então, sim, a gente como pediatra ajuda muito. É porque eu trabalho mais em pronto-socorro, né? Então, mas mesmo no pronto-socorro, como a gente tá ali, né, 24 horas, né, muitas vezes chega mãe, eu não sei o que eu faço, ele não amamenta. Então, muitas vezes o que eu faço é colocar o bebê para amamentar e observar, falar, olha, isso tá errado, isso tá certo. Pega correta, né? Existe a forma de amamentar correta. E na internet, gente, isso ajuda muito. Hoje em dia tem muita informação na internet. Então você pode também, olha, como é a pega correta do bebê, põe no Google, vai aparecer ali, tem vídeos no YouTube, então procurar, lógico, fontes confiáveis, mas existe direitinho para aprendendo, né? Tem que ficar o bebê com aquela boquinha de peixinho, boquinha para fora, às vezes o bebê só pega o bico ali, tem que pegar a auréola, então tudo isso, coisas bem de detalhes, mas que são importantes, né?
Então, Doutora, sim, a gente como profissional, eu assim, porque como eu não tenho consultório, eu acabo acompanhando mais no pronto-socorro, mas mesmo lá eu dou muita dica, assim, de puericultura, que a gente fala, né, que é essa questão de crescimento e desenvolvimento, mas precisa ter já o profissional ali que ela confia e procurar muita informação na internet, que hoje em dia tem bastante. Tá certo. Agora, doutora, se a gente tá falando bastante de amamentação, mas é óbvio que são muitas as dúvidas, né? Se a gente fizesse, assim, um ranking das dúvidas mais comuns das mamães de primeira viagem, o que vem ali? É a amamentação, é a cólica, é se pode dar água, quando pode Primeiro dar, se não banho, pode, como é que eu sei. seguro a criança na hora de dar banho? Qual é o ranking das dúvidas aí, doutora? Então, nesse primeiro momento, é a amamentação, é muita dúvida. Do sono, eles têm muita dúvida sobre o sono do bebê. Às vezes falam, será que ele tá dormindo demais? Realmente, o bebê, ele vai dormir a maior parte do tempo. Ele dorme, mama e faz xixi, faz cocô. Basicamente é isso mesmo, esses primeiros dias, né? Depois as dúvidas vão mudando, mas nesse primeiro momento é isso, da amamentação, do sono. Em relação à cólica também, que começa nos primeiros 15 dias, é bem comum também. Deixa eu pensar. A questão da febre também, né? É bem comum o pessoal ter dúvida da febre. E o bebezinho pequeno, ele também fica amarelinho, né? Não sei se vocês já viram. Então, às vezes tem icterícia, que é esse bebê amarelinho. E aí dá dúvida também. A maioria, 80% fica ictérico, amarelinho, né? O corpinho. Porque produz muita bilirrubina, muito mais que a gente. Tem vários fatores que contribuem para isso. Então, isso é outra dúvida. Às vezes vai ter que levar no pronto-socorro, fazer o exame de sangue para ver, né? E o peso também, nesse primeiro momento é bem importante ver se tá ganhando peso, se tá fazendo bastante xixi, quer dizer, tá hidratadinho, tá fazendo bastante xixi. A questão do cocô também, eu acho que é algo bem comum que o pessoal tem dúvida, né? Quantas vezes faz no dia? Ai, não fez hoje, o que eu faço, né? Então, acho que é isso, assim, até em relação a isso, é importante falar que é normal que às vezes a criança fica até 5 dias sem fazer cocô, o bebezinho pequeno. Né? E o maiorzinho 3 dias ali. Às vezes as mães querem que faz após cada mamada. O leite materno, ele é bem mais rápido de digerir, mas se toma fórmula infantil, vai demorar mais. Então, pode ser que demore mais para fazer ali, para evacuar depois, né? Acho que é isso. As coisas básicas, né? De nutrição, de necessidades fisiológicas, de sono, é muito isso. É básico, parece simples, mas pra mãe de primeira viagem que tá lá com o bebê tá com esse negócio, é um O caos. chorinho, É um o primeiro caos. choro, né? E tem essa coisa de você não sabe porque, até você descobrir, porque depois você aprende. Eu não sou mãe de primeira, nunca fui mãe, obviamente, né? Então, tem essas questões. Mas já foi pai, Mas já fui pai. de primeira viagem. Pai de primeira viagem, pai de segunda viagem. O que você sofre com esse negócio de choro, até você descobrir por que o bebê tá chorando, aí depois você consegue ver. Não, esse choro aqui é porque ele tá com fome, esse choro aqui é porque ele tá sujinho, esse choro aqui é manha mesmo, né? Então, e tem isso também, né, doutora? Tem, bastante. Esse bebê, a gente acaba falando bastante do recém-nascido. O recém-nascido, ele não sabe fazer birra, tá? Ele não sabe fazer manha. Então, assim, se ele chora, ele tá com alguma necessidade mesmo. Depois, sim, vai ter birra, vai ter manha, mas aí é um maiorzinho, maior de... Pelo menos assim, depois dos 9 meses ali pra frente, 1 aninho, 2 anos, então é o campeão de mãe ali de vida, né? Eles estão muito bons nisso, assim. Mas o recém-nascido, gente, de verdade, ele não tem. Ele não sabe fazer isso, né? Ele realmente se chora igual você falou mesmo, querida, assim, ele vai chorar, tem um choro do cocô, do xixi, né, de trocar a fralda, tem um choro de alimentar, tem um choro de estar com sono e não tá conseguindo dormir. É diferente, as mães começam a conhecer. Então, lógico, a gente acredita, assim, que a mãe, o pai, a família ali que tá acompanhando são os que mais conhecem esse bebê, né? Então, eles precisam dar esse feedback pra gente também, detalhes, e falar direitinho o que tá acontecendo pra gente conseguir ajudar. Os pais não sabem explicar, fica tão ansioso ali, não consegue nem explicar o que tá acontecendo pra gente conseguir ajudar. Mas nesse primeiro momento, é isso, assim, identificar as necessidades e ver, tá chorando, vamos ver. Fralda, tá normal. Mamou, não tá querendo, talvez seja sono, então, e indo pelas pistas, né? Porque como não fala, a gente tem que ir nas pistas ali, meio que sentindo a cada momento, seguir, sim, a intuição e sentindo momento a momento o que ele tá precisando. Muito bom. E aí aquela perguntinha, né? Qual o momento da mãe estar com o filho acompanhando o médico, neném? Qual é a idade? Porque
teve alta, foi para casa. Quando que a mãe deve retornar ao hospital, né, ali para ter o acompanhamento médico, assim? Há necessidade desse acompanhamento? Não. Como que é essa consultinha, né, da visita da pediatria ali com o baby? Sim, é muito importante. Então, eu fazia, inclusive, um ambulatório sobre isso, que a gente via já na primeira semana. Então, assim, a primeira semana, depois de uma semaninha, no máximo, tem que visitar o pediatra, né? Se não conseguir, marca online, tenta ao máximo ali conseguir até 7 dias, no máximo 10 dias ali. Então, precisa pesar, né? Ver essa questão da icterícia, tá amarelinho, ver a mamada, pega, se tá direitinho. Então, tudo isso a gente orienta muito nessa primeira consulta, né? Era uma consulta que a gente tinha que era fazer o teste do pezinho, às vezes o que não fez na maternidade, e aí tinha todas essas orientações, e no máximo 7, assim, estourando 10 dias, precisa mesmo, muito em breve fazer, se puder nos primeiros 3, 5 dias, que saiu da maternidade, os primeiros 3, 5 dias é quando mais vai ter dificuldade, aquela adaptação, fica com dúvida de tudo mesmo, né? E a gente fala de mães de primeira viagem, a gente tá falando bastante desse primeiro momento, né, vamos dizer assim, da chegada, amamentação e tal, mas um pouquinho mais pra frente, quando a gente vai pra 6 meses, por exemplo, quando a gente vai pra 5 meses, 6 meses, qual é o momento correto, doutora, de entrar com outros alimentos que não o leite materno? Que hora que entra? Porque tem muita dúvida em relação a isso. Posso dar chazinho? Não posso? Posso dar água? Não posso? Que hora que eu começo a alimentar o bebê com papinha? Tem essa série de dúvidas aí que fazem parte também das mães de primeira viagem, né? Mães de primeira viagem de bebezinhos maiores, mas ainda de primeira viagem, né? Sim. Então, até 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que é só leite materno ou fórmula infantil, né, que é para essa faixa etária. E aí, nesse momento, não precisa de chá, não precisa de água, porque o leite e a fórmula já tem água, né? E o chá e a água, se você dá sozinho, ele não tá ali com nutrientes, assim, né? Ele tá só como se fosse, enche a barriguinha, mas não nutre, né? Então é importante que seja isso. A partir de 6 meses, começa. Antigamente era 4 meses, né? Tem mãe que às vezes até dá antes. Mas os corretos que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta é 6 meses. A partir de 6 meses começa a papinha. Essa papinha, ela tem que ser bem separadinha no prato, não pode coar, não pode bater no liquidificador, porque isso atrapalha ter fibras, ter nutrientes ali. E a criança, ela precisa ter essa capacidade de discernir sabores, de ver as cores, isso ajuda no desenvolvimento neuropsicomotor dela também. E aí pode colocar, por exemplo, uma batatinha, uma cenourinha, pode pôr arroz já, aí você vai ter que apertar mesmo com a colher, com o garfinho ali. Então tudo bem, numa consistência bem molinha e bem, quase assim, papinha mesmo, quase sopinha, mas tem que ter um pouquinho de cada, um feijãozinho ali. Pode já comer desde o início, né? O pessoal fica com medo e às vezes só faz batata cenoura, mas pode pôr uma carninha mais molinho, franguinho desfiado, também amacetadinho. Então tudo isso pode já colocar de cara. Na internet também tem o colorido. Tem um método também que o pessoal usa, o BLW, né? Muita gente usa o BLW, que a criança já começa, ela pega mesmo a comida. Tem a bananinha, ela vai e come sozinha, né? É possível, é um método que faz mais bagunça, mais sujeira, mas a criança desenvolve bastante motor. Mas a partir desse momento já pode, né? Já pode comer um pouquinho de cada. O certo é que tenha isso, um pouquinho de cada, porque cada coisa ali tem nutrientes específicos que vão ajudar no crescimento dessa criança. E a partir desse momento, 6 meses, começou a papinha. Dali pra frente, até 1 ano, a criança tem que estar comendo na consistência da família. E muitas vezes falha-se nisso, né? Fica papinha, nunca aumenta a consistência. Não, tem que aumentar a consistência. Ela vai ter que conseguir comer pedaço até 1 ano. Igual a família, né? Mesmo que não tenha dentinho, tem uns que não tem dente. Geralmente o dente começa 4 a 6 meses, ele começa o dente. Mas tem criança de 1 ano que não tem ainda, mas não tem importância. A gengivinha, ela tá com o dentinho ali, né? Bem rente, consegue mastigar. Dá pra mastigar. Olha, gente, é encantador esses detalhes, né? Você vai falando, a gente vinha, às vezes não sai o dentinho, mas tem a forcinha. É impressionante a gente ver esse desenvolvimento, né? Ver essa beleza mesmo, né? É muito bonito.
Muito bonito, dá até uma alegria. Mas é isso. Agora, aquela pergunta que já virou até memes, né? O pessoal brinca, faz, né? Quando vem o segundo filho, parece que já até o porta-retratos, álbuns, tudo diminui, né? Parece que a mãe faz assim. É normal isso, doutora? Quando é o segundo filho... Tá mais experiente, né? A mãe já tá mais tranquila, as dúvidas diminuem, ela já vai, tipo, bem mais calma, a bolsa é menor. Como que é essa segunda vez, a segunda fase? Sim, realmente depende, tá, gente? Também depende. Se demorar muito para ter o segundo filho, é como se fosse o primeiro. Mamãe que demorou mais de 5 anos, assim, demorou 10 anos, gente, mamãe de primeira viagem. E a gente percebe que a mãe mais velha, ela é mais temida ainda, assim, tem mais cuidado, mais medo ainda. Às vezes a mãe mais nova, ela vai indo mais tranquila. Quando tem, logo em seguida tem o segundo, é tranquilo, já tá cuidando do primeiro, cuida do segundo junto ali, e é bem mais tranquilo, igual o querido comentou, tem mais experiência, né? Ela vai ser mais tranquila. Porque a gente percebe que o que mais atrapalha é a ansiedade, esse medo todo, e a gente super é só imaginar uma vidinha na sua mão, do nada, você tem uma vidinha para cuidar de tudo dela, né? Então dá muito medo, muita ansiedade. Sei que é difícil falar isso, mas assim, as mães têm que tentar assim, acalmar um pouquinho, entregar um pouco para Deus, né? Assim, orar, deixar tranquilo, né? Para de apoio, tudo isso ajuda bastante. O esposo ser compreensível, ajudar nos cuidados da casa, tudo isso ajuda muito, né? A mãe a ficar mais tranquila. Muito bom. Com toda certeza. Doutora Thaisa Lemos participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre a maternidade, ou a primeira maternidade, ou as mães de primeira viagem. Doutora, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação com a gente, pelas dicas, né, importantes para as mamães que estão acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem. Muito obrigada, e contem sempre comigo a me participar, e estou sempre à disposição para tirar de dúvidas, porque as mães têm muitas e muitas, é bem comum. Com toda certeza, com toda certeza. Obrigado, doutora. Muito bom, obrigada. Vamos lá então? Hoje é dia da coluna Carrinho de Compras, em parceria com o Ministério da Agricultura. E dessa vez você vai aprender mais sobre como comprar pescados frescos. Olá, hoje o Carrinho de Compras começa de forma diferente. As frutas e hortaliças vão abrir espaço para fazermos um episódio especial sobre o pescado. Fica ligado que o Carrinho de Compras já está começando. Olha que prato bonito, gente, maravilha! Essa aqui é a costela de tambaqui, um peixe de água doce típico da Amazônia que também é encontrado em outras bacias brasileiras. Uma delícia! O Brasil é um privilegiado em relação ao pescado. Com uma costa enorme e uma grande quantidade de rios, existe uma diversidade incrível de espécies de águas doce e salgada. A gente tem que aproveitar e consumir mais dessa proteína animal, saborosa e rica em vitaminas e minerais, ácidos graxos como o ômega 3, além de ferro, zinco e cálcio. Também é fonte de gorduras saudáveis. O brasileiro consome em média 9 quilos de pescado por ano. O recomendável são 12 quilos. A Organização Mundial de Saúde sugere pelo menos 250 gramas semanais. Para atingir essa meta é preciso saber escolher o pescado, né? Então bora aprender? Quando a gente fala de pescado, não se refere apenas aos peixes. Também falamos dos crustáceos, como camarão, moluscos, ostras e mexilhões, rãs, répteis e outros animais aquáticos usados na nossa alimentação. Agora eu vou mostrar o que você deve observar na hora da compra. Primeiro, somente compre pescado com inspeção oficial, seja municipal, estadual ou federal. A refrigeração é muito importante para manter a qualidade do pescado. Se ele estiver fresco, deve ser mantido com muito gelo, como esses aqui. Se estiver resfriado, a temperatura deve estar próxima de zero. E no caso do pescado congelado, deve estar a menos 18 graus, ou ainda mais baixo.
Os peixes são um pescado mais consumido, por isso eu estou aqui com o Leandro Santos, que tem mais de 20 anos de experiência na área, para nos explicar o que a gente deve observar na hora de comprar um peixe fresco. Então ensina pra gente aqui, Léo, como é que funciona. Primeiro passo, você tem que olhar os olhos do peixe, se está bem brilhoso, a guelra tem que estar bem fresquinha, de preferência se estiver babando, e a escama do peixe tem que estar brilhosa e firme, ela não pode estar soltando. Então pode embalar pra mim, que eu não sou besta, eu vou aproveitar que ele já escolheu, ele que sabe, vou levar. Bom, o carrinho de compras fica por aqui. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje e passe a consumir mais pescado. Até o próximo carrinho de compras, tchau! Pois é, tá aí boas dicas para quem gosta de pescado. O meu caso aqui, eu adoro pescado. Eu gosto muito também. Sempre vale a pena a gente estar de olho nas dicas aqui dessa coluna em parceria, né, da IPPTV com o Ministério da Agricultura. Vamos voltar com o Zé Reinaldo Peroton, acho que ele tá ok agora. Vamos testar aqui a nossa conexão para a gente voltar a falar sobre a questão da qualidade de vida, comportamento nas empresas. Tá me ouvindo melhor agora? Tá tudo bem? Educação corporativa é o nosso tema. Agora sim. Agora foi. Sim. Eu mudei de lugar, eu tô parecendo meio torto aqui, mas é que eu tô segurando o celular na mão. Mas agora acho que tá melhor. Vai dar tudo certo. Oi? Vai dar tudo certo. Vai, eu só não lembro o que eu falei, que vocês escutaram ou não. Então vamos lá, vamos pegar daquela história da gente ser o próprio comandante do nosso navio, que a partir dali a gente teve realmente uma perda de conexão, né? É importante que a gente esteja no comando da nossa vida, assim como o comandante tem que estar no comando do navio, e você estava dando inclusive um exemplo, né, de que a gente começa como canoinhas e depois a gente vai evoluindo. Interessante esse exemplo. A metáfora do navio, ela é muito importante, né? Ela foi usada muitas vezes, inclusive naqueles cânticos infantis, você deve lembrar, né? Que a gente cantava com Cristo no barco, tudo vai muito bem, não é? Sempre como uma metáfora da própria vida, não é? E quando nós somos bebês, né, bem criancinhas, nós somos como aquela canoinha, né? Aí você cresce um pouco, já vira aquele barquinho de pesca que faz algumas incursões no lugar seguro, sob a supervisão dos pais. Depois você se torna um jet ski, então colocando a sua própria segurança e a dos outros em perigo. E aí você cresce mais um pouco, já está ali na idade de namorar e tudo mais. Você já é um iate, é importante que os amigos vejam o seu sucesso, essa coisa toda, né? E aí quando você entra na vida adulta, já está casado, com a profissão formada e tudo, você já se torna um navio. E aí tem muita gente no convés, tem empregados, tem pais, tem parentes próximos, às vezes os avós. Então qualquer decisão sua impacta muito fortemente quem está no convés. Então eu não posso, de maneira alguma, abandonar esse posto de comando. Senão eu vou culpar o temporal, vou culpar os governos, vou culpar a natureza, vou culpar Deus e tudo mais, e sair por aí tentando achar um culpado, não é? Mas o responsável sou sempre eu. Eu acabei usando rapidamente o exemplo do Francesco Schettino, que era o capitão do navio Costa Concórdia. Não sei se vocês chegaram a ouvir essa questão. Ficou Ouvimos. claro aí, não? Isso. Ele não estava, na verdade, na prática, né? O que você colocou pra gente é que ele não estava no comando, né? Ele não estava na cabine de comando, né, no momento em que aconteceu o acidente, né? Com Costa Concórdia. Isso, exatamente. O navio bate nas rochas meio superficiais e o navio começa a adernar. E ele estava num dos restaurantes do hotel, quer dizer, ele não estava no comando do navio. Não teria problema ele estar no restaurante desde que o navio estivesse ancorado, em segurança. Aí tudo bem, ele está tranquilo. Mas o navio estava navegando ainda, próximo de uma ilha, a ilha de Giglio, na costa da Toscana. E o importante disso é que quando ele liga para o capitão dos portos, ele está num bote salva-vidas. Ele não está no navio. É a tripulação toda tentando salvar os passageiros e ele num bote salva-vidas. E a primeira pergunta que o capitão faz para ele é: onde você está? E ele está lá no bote, ele se recusa a voltar para o navio. O resultado da coisa toda, ele foi condenado a 16 anos de prisão, cumprindo lá em Roma. Agora, o importante, assim, quando eu, José Ronaldo,
estou enfrentando um monte de problemas, coisas às vezes que eu não causei, foram coisas externas. Eu costumo fazer essa pergunta para mim. Eu agradeço ao capitão da guarda por lembrar isso ao Schettino, não é? Porque ele lembra a mim. Eu falo para ele, Zé Ronaldo, onde você está? Não é? Querendo dizer para mim mesmo, volta para o navio, caramba. Não fica, o ponto de comando é seu, né? Sempre. Às vezes não, é sempre. Né? Agora, eu posso passar o comando para quem é superior a mim, para quem sabe mais do que eu. E aí entra o Espírito Santo, entra a figura de Jesus, da própria Bíblia, me orientando, por quê? Porque tem mais visão, tem mais capacidade, está mais habilitado a dirigir a mim, que sou um navio, metaforicamente falando. Muito bom. Certo. E aí, José Ronaldo, olha, você começou a falar uma coisa muito interessante, eu gostaria de retomar também esse ponto, que é a questão da responsabilidade. Eu não tinha essa visão, porque para mim a gente dava responsabilidade para o outro e aguardava o resultado. Porque é isso que às vezes a gente espera dos filhos, né? Quando os pais falam, olha, eu tô te dando responsabilidade, eu quero que você não me decepcione, né? A gente tem muito essa visão começando dentro de casa e os filhos já têm aquele peso de falar, decepcionei meu pai, ou, né, seja quem for. E eu gostaria que você falasse um pouco disso. Responsabilidade se dá? Ou não, né? Ou se tem, Ou se tem. Como que é essa questão? Pois é. Esse é um engano, minha querida, que todos cometemos. Todos nós, humanos, fazemos isso, né? Mas muitas vezes, quando queremos dizer, eu estou te dando a responsabilidade, na verdade, o que eu estou querendo dizer é eu estou te dando a autoridade, né? De portar alguma coisa. Por exemplo, a empresa tem um carro. Eu trabalho muito com empresas, né, e geralmente com liderança. Então, eu falo com alguns líderes assim, olha, o carro da empresa está no nome de quem? O nome da empresa. Tá, então, o seu funcionário atropelar alguém ou causar um grande prejuízo, quem o juiz vai chamar para responder isso? E eles falam, a mim, ou meu preposto. Eu falei, exatamente. Então, o que eu repasso? Eu repasso a autoridade. Aí eu usei o exemplo meu, quando eu era adolescente, né, 14 anos, não sei se isso ficou gravado, mas com 14 anos, eu pedi ao meu pai a chave da casa, porque eu queria liberdade, queria chegar mais tarde, não ter que acordar minha mãe. E para mim disse, escuta, você perde carteira, guarda-chuva, agasalho, e obviamente você vai perder a chave. E a chave significa a segurança da casa toda. Então, quando você aprender responsabilidade com as pequenas coisas, eu lhe darei autoridade para portar a chave. Então, para quem, como o Roberto falou, para quem que eu dou autoridade? Para quem já traz responsabilidade. Não é? Isso é muito importante, até mesmo na questão de trazer pessoas para a empresa. O que é que eu repasso? Esses dias eu estava conversando com o doutor e ele falou, mas eu nunca vou conseguir passar a responsabilidade? Eu olhei para ele e falei, qual é o nome que está escrito na parede ali? Aí ele falou o nome da empresa. Eu falei, pois é. Quem é que responde por aquele nome? Ele falou, sou eu. Eu falei, então nunca vai poder, né? Nunca eu vou poder passar. Responsabilidade é uma coisa que não se passa. O que se passa é autoridade para executar a tarefa. Esse é um grande aprendizado, viu? Mas olha, todo mundo passa por isso. Com certeza. É exatamente esse ponto que eu ia abordar com vocês. Quer dizer, na verdade, você trabalha com essa consultoria empresarial, comportamental já há muito tempo, e acredito que você tenha visto muitos exemplos como esse, muitas dúvidas como essa, muitos equívocos, a gente pode dizer também, no decorrer desses processos. É preciso que haja, vamos dizer assim, uma revisão de vários conceitos quando a gente pensa nesses aspectos, né? De vários aspectos, acho que você falou, né? Sim. Quebrou um pouco a fala. Sim. Faz 30 anos que eu estou nessa vida, né, de consultoria, trabalhando basicamente com liderança. Mas, assim, o líder, ele é uma pessoa comum também, ele enfrenta dor, enfrenta dúvidas, situações complexas, não é? Onde ele tem que ser justo com a própria liderança dele, acima dele, e justo com quem está abaixo dele. Não é uma função, digamos, ser líder não é função, mas
imagina que fosse, podemos usar a palavra. É complicado, ele sofre, ele tem dores, ele tem dúvidas, e às vezes ele não consegue nem se aconselhar. Não é? Então eu já ouvi de liderança muita situação complexa e muito choro, né? Também porque estavam desesperados. É bem complexo isso. Tá certo. E você trata muito disso nos seus livros também, né, Zé? Você escreve muito a respeito dessas questões. Eu acabei de escrever um livro chamado Conversas na Varanda, onde eu coloquei um pouco dessa experiência de 30 anos em pequenos textos, ambientados em histórias, em casos meus e de outras pessoas, em questões de empresas que eu já atuei, e cada artigo daquele pequeno, né, são pequenos artigos, 50 e poucos artigos, cada artigo daquele tem um princípio, tem um valor, que se a liderança prestar atenção, se ela olhar com carinho e compreender o que está ali, vai evitar muito sofrimento, muita dor. Lembrando que ali tem 30 anos de estrada, né? Muita coisa mesmo. Muito bom. Olha, hoje, se você pudesse, assim, em poucas palavras... Sem spoiler do Conversas na Varanda. Sem spoiler dos livros. Sem spoiler dos livros, claro, né? Mas em poucas palavras, deixar aqui, assim... Eu já tô pedindo spoiler. Tá pedindo spoiler. Ela quer, na verdade, uma dica prática, assim. O elementar, vamos lá, Zé. O básico. De todas que estão lá, uma ou duas, assim, 2 pontos. O restante, compra o livro que você vai ser muito feliz. Tá. Bom, tem várias coisas ali interessantes, né? Mas a gente está falando do líder que sofre, né? E eu gostei muito de escrever um deles, que é sobre acredito no sol, que é uma frase que foi descoberta num campo de concentração. Eu acredito no sol, mesmo quando ele não está brilhando, não é? Acredito em Deus, mesmo quando eu não estou vendo. Isso é muito interessante, você não perder a esperança. Esperança é uma coisa que a gente deveria manter sempre. Olha, está tudo complexo, está tudo difícil, mas eu tenho a esperança. A gente costuma dizer que a esperança é a última que morre, né? Um ditado popular, e eu brinco muito dizendo, olha, a esperança é a última que corre. Quando tudo já foi embora, a esperança sai correndo. Mas, assim, isso é só uma brincadeira, né? Mas a gente precisava manter a esperança mesmo, né? Sempre. Eu lembro, só para... Essa história está registrada no livro, mas quando nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, nós fazíamos morávamos no Rio de Janeiro e fazíamos uma viagem todo ano para visitar os avós em São Paulo. E a viagem era de trem, demorava umas 10 horas, mas era sempre perto de janeiro, onde tinha muita chuva. E muitas vezes o maquinista parava na estação porque os trilhos tinha muita água sobre os trilhos. E aí nós ficávamos ali esperando aquela água baixar e tudo mais. De repente, um tranco no vagão e a locomotiva reiniciava a marcha. E quando a luz da locomotiva virava para o nosso lado, o lado da nossa janela, a gente conseguia ver água, não via os trilhos. E aí, ainda criança, eu pensava, mas por que o maquinista colocou a máquina em movimento se ele não estava vendo os trilhos? E ele fez isso porque ele sabia que os trilhos estavam ali. E quando eu estou em dúvida sobre a vida, sobre as situações, sobre decisões, o que são os trilhos? São os meus valores, aquilo que eu aprendi, é o meu conceito de Deus e tudo mais. Embora eu não esteja vendo, eu sei que eles estão ali. Então eu continuo marchando. A locomotiva vai continuar andando, o navio vai continuar navegando, mesmo que eu não enxergue o trilho. Esse é um dos artigos que eu acho que chama Acredito no Sol. E para mim ele é muito importante, porque tudo que tem numa empresa, tudo que um líder passa, ou quase tudo, é motivo para desanimar. Com certeza. Não é fácil. Não é fácil. É bem complicado mesmo. É verdade. Não é. Zé, eu queria Seja a liderança em casa, qualquer coisa. Sim. Eu queria que você deixasse os contatos, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conhecer as suas redes sociais, quem quiser saber mais a respeito também dos seus livros, queria que você deixasse os contatos aí pra gente. Eu vou deixar o contato do site, né? www.peiroton com Y,
não é? peirotom.com.br. Esse é um site da consultoria, eu tenho uma consultoria Peirotom, então www.peirotom.com.br. E você entrando lá, você vai ver o que eu faço, como que eu posso levar isso para a sua empresa, digamos que se tem algum empresário aqui assistindo, né? Como é que eu posso ajudar a sua liderança a melhorar e tudo mais. Então agradeço muito. Imagina, a gente que agradece, né? E a gente precisa marcar outra conversa depois, até para a gente falar mais a respeito da sua história, falar de Vencedores por Cristo, a gente precisa fazer esse bate-papo aqui também. Sim. Essa época com Vencedores foi muito bom, porque na época era mais treinamento. E ali eu ganhei um gosto, né, por trabalhar com líderes. Então seria bem interessante. Com certeza. Não, a gente vai acertar esse segundo tempo de conversa. Obrigado, viu, Zé, pela sua participação. Tá, bom feriado. Prazer. Deus abençoe sua vida, seu trabalho aí sempre. Muito obrigado e para vocês também. Tá certo. Zé Ronaldo Peirotom participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. O Zé é ótimo, enfim, a gente poderia ficar a tarde toda aqui falando sobre liderança e tendo essas aulas, né, essas lições sobre esse tema. Conhecimento para contribuir, né? Com certeza. A gente vai marcar um segundo tempo depois com o Zé. Vamos sim. Agora continuando, a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Tá certo, só lembrando que esse frete grátis aí é para caixa de Bíblias, tá bom? Tem gente aí com dúvida com relação a esse frete grátis. O frete grátis é para caixa de Bíblia. Se você comprar a caixa de Bíblia e aproveitar no mesmo pedido e colocar outros livros, né? O frete vai ser inserido por causa dos outros livros, tá bom? O frete grátis é só para a caixa de Bíblia. Então, quando você for comprar essa caixa, faz um pedido só para a caixa de Bíblia. Aí depois você faz um outro pedido com todos os seus desejos literários, né, da Editora Hebron, para você não perder a oportunidade de você receber essa caixa de Bíblias sem pagar frete, né, obviamente. A ação é feita para caixas mesmo, a promoção é específica. Específica para caixa. Então, quando você pedir a caixa, para você ter o frete grátis, é só a caixa, tá bom? Explicadinho? Beleza. Muito bom. Você sabia que uma pessoa adulta tem, em média, 5 litros de sangue e em uma doação são coletados, no máximo, 450 ml de sangue? Pois é, a quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde porque a recuperação é imediata, logo após a doação. Mas quem vai trazer mais informações a respeito de doação de sangue pra gente é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus, bem-vindo ao nosso Notícias do Bem desse feriadão. Olá, Quirino. Olá, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. É isto mesmo. E reconhecendo a importância da doação de sangue por conta dos hemocentros de todo o país e principalmente aqui na região de São Paulo estarem aí com os estoques baixos, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza na terça-feira, dia 14 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, a campanha Doação de Sangue IPP. Estão sendo requisitados 80 doadores. A campanha, as inscrições são pelo site ipepinheiros.org.br e lá neste site, no nosso site aqui da igreja, tem todas as informações de quem pode doar, a partir de que idade. Mas eu preparei uma reportagem especial mostrando um pouquinho da importância da doação de sangue e também a história do Bruno, lá de São João del Rei, Minas Gerais. Ele traz um pouquinho de como ele começou a doar sangue, né, teve aí um incentivo da sua esposa, né, hoje esposa, né, então namorada, hoje esposa, e do seu pai. Vamos acompanhar essa história.
O empurrãozinho para o Bruno começar a doar sangue veio do pai da namorada há 10 anos. Na época, ele viu a necessidade que os familiares tiveram para conseguir sangue por conta dos procedimentos cirúrgicos que fizeram em São João del Rei, Minas Gerais. Desde então, virou doador frequente. Tudo começou quando meu pai fez uma cirurgia na próstata e ele precisou receber sangue. Aí eu descobri a importância da doação de sangue. Somado a isso, algum tempo depois, eu comecei a namorar uma pessoa que ficou doente e precisou também de receber sangue. Por causa disso, toda a família dela passou a doar sangue. E em uma das doações do meu sogro e do meu cunhado, eles me convidaram, porque até então eu não sabia como que funcionava esse processo, quem poderia doar, como que fazia para doar sangue. Fui com eles até o Hemocentro, aqui em São João del Rei, e fiz a primeira doação. Desde então, já sabendo da importância, eu sempre faço doação de sangue. Já fiz algumas dezenas de doações de sangue e sempre convido algum amigo para acompanhar também, porque eu acho que essa é a melhor forma de divulgar esse ato. Nós que somos doadores, sempre convidar mais algum amigo, alguma pessoa para fazer doação também. O sentimento que fica é o de amor ao próximo, ou como o próprio Bruno diz, de ser quase um super-herói. Eu sempre digo para as pessoas que a doação de sangue dá a sensação mais próxima possível de você ser um super-herói. É o mais próximo que você pode chegar disso, porque você realmente faz a diferença na vida de uma pessoa, e é uma pessoa anônima. Então isso é ainda mais gratificante, você saber que você está ajudando uma pessoa sem saber quem é, não tem chance de você descobrir quem que é essa pessoa. Então é uma sensação de ajuda pura. E por isso que eu não sou doador apenas de sangue, mas eu também sou cadastrado para doar medula óssea. Então eu sempre incentivo muitas pessoas a doarem pela importância que é, e a gente sabe que a gente está em uma época em que os bancos de sangue estão em baixa. Lá é seguro, lá os protocolos são rigorosamente seguidos, então a gente vai com uma tranquilidade muito grande quanto à segurança, nesse tempo de pandemia. E por isso eu sempre incentivo as pessoas. É uma sensação muito gostosa, de saber que você está realmente fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Então, doe sangue, doe vida, é realmente muito importante. Meu pai e minha esposa demonstraram diretamente para mim a importância disso. Uma doação pode salvar até 4 pessoas. Mesmo assim, os níveis dos estoques dos hemocentros de todo o país estão em alerta. O percentual, que já era pequeno, piorou com a pandemia de Covid-19. Estamos passando por um período muito difícil, que é essa pandemia, e que isso de alguma forma tem assolado muito e prejudicado muito o estoque do banco de sangue. Nós já temos um percentual muito baixo de doadores de sangue, que não chega a ser 2%. Com a situação da pandemia, acabou se agravando muito mais e as pessoas deixaram de ir até o banco de sangue. Então, bora lá salvar vidas? Bora lá fazer nossa parte? Você sabia que uma doação pode salvar até 4 vidas? Faça parte desse projeto. Venha salvar vidas juntamente conosco. Em São Paulo, a Fundação Pro Sangue obedece às normas internacionais para as doações. Com isso, a segurança dos doadores e para quem irá receber o sangue está sempre garantida. Para isso, há requisitos essenciais, como estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, além de apresentar documento com foto. Também existem impedimentos temporários ou até mesmo definitivos. A relação completa você encontra no site prosangue.sp.gov.br. Sem sangue, às vezes a gente perde vida. Não tem onde comprar sangue, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na China. Sangue, a fábrica somos nós. E se vocês querem dar um presente maravilhoso, doem sangue. Vocês vão devolver o beijo de um filho num pai. Vocês vão devolver a chance de muitas pessoas poderem ver a chuva, as estrelas. Vocês não vão doar dinheiro nem objetos, vocês vão doar vidas. Quem pode doar sangue? Em primeiro lugar, vamos falar sobre o coronavírus, que é eu posso doar, não posso. Quem teve coronavírus só 30 dias depois da doença. Primeiro.
Segundo, quem tomou a Coronavac só pode doar 2 dias depois da vacina. As outras vacinas, sem ser a Coronavac, são 7 dias depois. Quem teve contato com alguém que teve a Coronavac ou o coronavírus, tem que esperar até 14 dias com o exame confirmado negativo. Quem pode doar também? A partir dos 16 anos, até os 18, com o pai ou a mãe, já pode doar. A partir dos 18 anos até os 69 e 12 meses. Então, nós temos uma vida inteira para doar sangue. Lógico, as perguntas, vocês têm que comparecer ao banco de sangue, porque são muitas perguntas. Vou perguntar sobre remédio, sobre doenças que vocês possam ter tido, cirurgias, etc. Mas o importante é que você esteja bem no dia da doação de sangue. Que você não esteja com febre, com diarreia, com vômito, com dor de cabeça, mal-estar. Aí não precisa nem ir. Mas o resto, se vocês estiverem bem, vamos até lá, porque lá nós vamos fazer as perguntas e vocês saberão se poderão ou não doar. Então, ressaltando, vocês viram aí que história linda esta mostrada aí do Bruno Caputo, lá de São João del Rei, de como ele começou a doar sangue. E aí a gente fica aqui o convite para os membros e não membros aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para virem doar sangue na terça-feira, 14 de setembro, a partir das 8h30 da manhã até as 11h30. Então, a doação será no período da manhã aqui na Igreja de Pinheiros. Bom, para participar, o site está aí na sua tela, ippinheiros.org.br. Você entra no site da nossa igreja e lá você vai ter todas as informações para a inscrição. Mas alguns requisitos básicos, como eu mostrei aí na reportagem para vocês, é comparecer com um documento com foto, como RG, ter aí acima de 16 anos, com autorização dos pais, e vai até 69 anos. Então, as pessoas de 16 com autorização, os maiores a partir de 18 até 69 anos. Tem aí também que ter peso a partir de 50 quilos. As outras informações, como vocês viram aí, então também lá no nosso site ippinheiros.org.br. Bom, desejo para todas aí então um ótimo feriadão nesse nosso Notícias do Bem e volto com vocês aí no estúdio, querido Tainá. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Lembrando então, ippinheiros.org.br, você vai clicar no banner da campanha de doação de sangue, já vai ser diretamente encaminhado para o formulário para você fazer a sua pré-inscrição. Essa é uma pré-inscrição chegando aqui. Obviamente, né, Tainá, tem que fazer todo o cadastro, responder as perguntas do pessoal que vai estar aqui fazendo o trabalho de recepção, né, nessa campanha de doação de sangue. Exatamente. Olha, e depois do intervalo, o IBGE anuncia estudo que aponta os índices de crescimento da população brasileira. E ainda hoje, 199 anos de independência, como compreender a realidade política e histórica dessa data, o que é mito e o que é verdade. Quando a gente fala de independência do Brasil, para falar sobre esse assunto, a gente recebe daqui a pouquinho aqui no Notícias do Bem, o historiador e professor do Mackenzie, Daniel Carvalho. Ainda dá tempo de você participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com você. Voltamos já já. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI.
e garanta sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente e claro que você está participando, né? Fico muito feliz. Claro. Tem mensagem aqui. Vamos lá? Adivinha quem está participando? Ele mandou 3. O nosso colunista. Nossa, O nosso colunista, Willy Young. Pra vocês verem o que eu passo aqui, né? O nosso colunista, Willy Young. Olha que legal. Um abraço, William. Obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Olha só, ele participou da nossa entrevista. Ele falou muito boa essa entrevista com Peroton. Parabéns. E a Simone, que estava querendo participar, né? Entrevista completa, ela assistiu, colocou muito bom. Educação corporativa trazendo um novo olhar para a nossa caminhada. Com certeza. É isso aí. O Gessé acompanhou a entrevista ali e a matéria, né? O link do Matheus Santos. Doação de sangue. Travei aqui, hein? Excelente reportagem, Matheus, sobre a doação de sangue. Incentiva todos que puderem doar sangue. Isto salva vidas. Sim. E a Josi também aqui com a gente, Josi Dornélias. Ela colocou que ela é doadora em Pernambuco. Bacana, Josi. E ela fez o seguinte, ela falou que ser doador regular é muito bom. Só indo ao Hemocentro para saber o quanto é difícil conseguir doadores. É verdade, E a Maria, infelizmente, isso é real. E teve uma baixa mesmo, uma queda ali. Por conta da pandemia, né? Hora da gente verdade. retomar esses estoques aí, pessoal. Precisamos ajudar. E a Maria Valdira também, Deus abençoe nosso Brasil, tá aqui conectadinha, acompanhando a nossa programação. Então, já que vocês estão aqui, vamos continuar com a nossa programação, né? Até falando de Brasil, né? Essa notícia toda é para você mesmo, ó. E o IBGE anunciou o estudo de crescimento da população brasileira, né? Pois é, a cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa do país, com mais de 12 milhões de habitantes. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para você sobre esse assunto. 213,3 milhões de pessoas até o primeiro semestre de 2021. Esta foi a estimativa da população do país divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No ano passado, éramos 211 milhões de habitantes. Os dados foram publicados pelo Diário Oficial da União no fim de agosto. O crescimento populacional de 2020 para 2021 foi de 0,74%, de acordo com o IBGE. A estimativa traz São Paulo como o estado mais populoso do país, com 46,65 milhões de pessoas. Minas Gerais é o segundo com 21,41 milhões, seguido do Rio de Janeiro, com 17,46 milhões. O país tem apenas 3 estados com menos de 1 milhão de habitantes: Roraima com 652,7 mil, Amapá com 877,6 mil e o Acre com 906,9 mil. Para este sociólogo, gerenciar o crescimento da população ainda é um problema.
De acordo com os dados do IBGE, a gente teve, então, um crescimento de praticamente de 2 milhões de pessoas do ano de 2020 para 2021. É um crescimento, né, que gira em torno de 0,7%, e é um crescimento que percentualmente vem decrescendo. Se a gente for pegar nos anos 60, anos 70, o crescimento populacional brasileiro girava em torno de 3%, 2%. Então, se a gente for olhar na história, existe uma tendência de decréscimo do crescimento. E essa tendência vai gerar uma estagnação mais ou menos ali na década de 40, 50. Mas claro que tem um crescimento populacional, isso é inegável. E aí a gente tem que pensar em políticas públicas adequadas para esse crescimento populacional. Primeira questão urbana, né? Como lidar com cidades que estão crescendo cada vez mais. É necessário ter plano piloto, é necessário ter uma discussão sobre a infraestrutura urbana, né? Pensando na política pública para as cidades. Mas também a gente tem um fator muito importante, que é o do envelhecimento populacional. Né? A pirâmide etária do Brasil vai mudar. E quem vai estar ali na base, né, com uma população muito grande, é justamente a população mais velha. E aí é necessário pensar em políticas públicas adequadas para essa população na área da saúde, na área da previdência, na área do transporte também, né? Afinal de contas, o ônibus, por exemplo, tem que ser adequado para as pessoas mais idosas. E também, por fim, não dá para se pensar em aumento populacional, envelhecimento da população e cidades mais conectadas sem pensar a questão da sustentabilidade. É urgente pensar realmente em uma noção de uma cidade mais verde, mais interconectada, menos dependente de transporte individual, né, muito mais dependente de transporte público e que funcione. Né? A gente já está num nível muito complicado de degradação ambiental, então é necessário pensar em estímulos cada vez maior para essas áreas, em políticas públicas ambientais. Caso contrário, o caos, né, nas grandes cidades vai se tornar cada vez maior, ainda mais atrelado a questões relacionadas ao clima, né, com chuvas, enchentes, e isso tende a piorar cada vez mais. Então é necessário sim pensar em políticas públicas adequadas, em primeiro momento para a população mais velha, que vai ser vai ser a maior parte da população brasileira, e em segundo lugar, voltadas para a sustentabilidade e para a infraestrutura urbana. Isso mesmo. Uhum. E agora, Lídia Dica, eu tenho um recadinho pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Recado dado. E o governo de São Paulo recebeu um novo carregamento com 1.900.000 doses prontas da vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19. O lote foi enviado pela biofarmacêutica Sinovac. A aeronave, que você está vendo aí, saiu de Pequim, na China, e fez escala em Istambul, na Turquia, antes de chegar ao Brasil. Antes de serem entregues ao Programa Nacional de Imunizações, as novas doses vão passar pelo controle de qualidade do Butantan. A chegada das vacinas prontas é resultado de um encontro entre representantes do governo de São Paulo, o Instituto Butantan e a Sinovac. Nos últimos dias, o Butantan entregou um lote recorde com 10 milhões de doses e, na sequência, entregou mais 2 milhões de vacinas. Agora, já são mais de 94 milhões de imunizantes fornecidos ao Ministério da Saúde desde o último dia 17 de janeiro, quando o uso emergencial da Coronavac foi autorizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, a gente vai atualizando você também a respeito
do controle, né, da pandemia de Covid-19 aqui com essas ações que estão acontecendo frequentemente em todo o Brasil. É isso aí. Olha só, e depois do intervalo, 199 anos de independência, né? Como compreender a realidade política e histórica dessa data? O que é mito e o que é verdade? Para falar sobre esse assunto, a gente vai estar daqui a pouquinho com o historiador e professor do Mackenzie, Daniel Carvalho. Você também pode participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. Ainda dá tempo de você participar com a gente. O intervalo é rápido, a gente volta já já para falar de independência do Brasil. Até já! Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2:30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8:30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Olha só, gente, tá acabando, mas agora chegou aquela parte que eu gosto muito, né? Aliás, eu gosto de todas as partes, né? É difícil falar isso, mas chegou o momento da conversa franca, né? Que é aquele momento onde nós temos aquele nosso bate-papo, do nosso tema aqui, que a gente fica tão aguardando, né, o Notícias inteiro, né? Mas eu agradeço você que está nos acompanhando e que está aqui com a gente também esperando esse momento. Um abraço aí especial para Marilda, para Maria Valdira, para Josi, o Gessé. Continue participando, mande a sua mensagem, fica aqui com a gente, hein? Ó, nessa conversa, nós temos as perguntas aqui para nós, pra nossa conversa, nosso entrevistado, mas você pode mandar a sua também, com certeza nós faremos aqui. Com certeza. Então, ó, antes de iniciarmos, eu quero lembrá-lo, já é inscrito em nosso canal? Não? Então aproveite e se inscreva agora mesmo e acione o sininho lá em cima para você ser notificado. E não esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo, hein? Por favor. Então, vamos lá, né?
7 de setembro de 1822 marca a independência do Brasil. Foi nesse dia em que, às margens do rio Ipiranga, o príncipe regente Dom Pedro tornou o país livre de Portugal. Pois é, mas como é que a gente compreende a realidade política e histórica dessa data? O que é mito e o que é verdade? Isso aí é muito que a gente aprende na escola, né? Que eu aprendi faz muito tempo, a Tainá faz menos, mas nós aprendemos assim. Mas para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Notícias do Bem o historiador e professor do Mackenzie, Daniel Carvalho. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo para a gente falar dessa vez de um tema tão importante, né, que é a independência do nosso país sendo comemorada. E eu queria falar já de começo a respeito dessa questão dos mitos, né? A gente começa com o mito da imagem, vamos dizer assim, porque diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando a gente fala da independência do Brasil, acho que a primeira imagem que vem na mente de todo mundo é o quadro do Pedro Américo, né? Com o Dom Pedro, com a espada, com aquele cavalão e tal. O que tem de verdade nisso, professor? Olá, boa tarde. Eu agradeço vocês pelo convite para falar desse assunto tão interessante e tão significativo nesse dia 6, né? Às vésperas da comemoração nacional. Então, sobre o quadro, na verdade, o quadro do Pedro Américo é uma das imagens que povoam assim, o imaginário coletivo das pessoas por conta do livro didático mesmo, né? E por conta do fato de que quando a independência comemorou 100 anos, né? Então foi em 1922, uma série de comemorações, uma série de exposições foram organizadas, principalmente, mas não apenas, nos quadros do Museu Paulista, né, que é aquele conhecido pela turma por Museu do Ipiranga, que será reaberto agora em breve, né? Lá o diretor era o Toné, que era um grande historiador, né? Foi um grande historiador, estudou São Paulo, um historiador do Brasil, mas também muito focado em São Paulo. E então ele tinha o interesse de divulgar, primeiro, a imagem de São Paulo como locomotiva da nação, né? Tá na nossa bandeira lá, non ducor duco, é a ideia de não ser dirigido, dirigir, né? Então essa ideia de São Paulo como estado do progresso, fazendo frente politicamente ao Rio de Janeiro, né, que era a capital ainda. Então tinha um projeto político por trás da celebração da independência do Brasil ter sido proclamada em São Paulo, né? Então essa construção foi muito por conta do Toné. E o Toné, que tinha o quadro, né? O Toné tinha o quadro no acervo do museu, ele fez uma coisa que era um pouco nova na época, que era a reprodutibilidade técnica, ou seja, tirou um retrato do quadro. E isso se espalhou nos jornais da época, se espalhou depois nos livros que foram usados nas escolas. Então, todo mundo, não todo mundo, mas uma grande maioria das pessoas, quando pensa em independência, pensa no quadro do Pedro Américo, mas o quadro do Pedro Américo é de 1888, né? Então, muitas décadas depois do fato que ele estaria retratando. E só para lembrar que ele fez uma pesquisa sobre a fauna, a flora, e montou o quadro. Ele fala isso, tá? Ele escreveu uma descrição de próprio punho do quadro e publicou essa descrição, onde ele explica que aquilo é uma representação, que não importa muito ali a fidedignidade aos fatos, mas sim a imagem construída. Ele queria, por exemplo, colocar cavalos árabes, mas aí, andaluzes, depois cavalos árabes, aí deram um toque para ele, disseram assim, não, peraí, mas aí vai ficar muito fake isso daí, precisa botar uma raça de cavalo brasileiro. Pelo menos aí isso, né? Aí ele botou um cavalo brasileiro, mas ele botou lá, que é uma raça misturada, né? Ele botou os tropeiros, por exemplo, para representar o paulista, né? Ele colocou os lavradores ali meio atônitos, meio sem saber o que estava acontecendo, né? E aquilo é uma construção, é um quadro histórico que era considerado na história da arte, na arte da época, o gênero de pintura mais importante. Acima de qualquer outra expressão artística, a pintura histórica era assim a rainha dos gêneros, ou o rei dos gêneros artísticos. Então aquilo era muito importante, mas é uma construção, né? É uma construção. O fato do 7 de setembro ser tão forte é por dois momentos muito importantes da história em que ele entrou, digamos assim, para o calendário, né?
o primeiro momento onde isso pegou fogo e teve uma campanha pública para que o 7 de setembro fosse a data, né, aconteceu em 1862, quando o filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro II, né, queria que o pai fosse celebrado, mas também que ele mesmo fosse celebrado como continuidade do pai em algum sentido. Porque Dom Pedro II tinha uma imagem muito ruim no Brasil, né, desde a época em que ele esteve aqui. Tanto é que até a década de 60 do século XIX, a data que era mais celebrada como sendo a emancipação do Brasil era 831, 7 de abril de 1831, que é quando o Dom Pedro I abdicou do trono e voltou para Portugal. Quando ele fez isso, no Rio de Janeiro teve festa, né? Os cariocas festejaram a volta do rei, porque eles queriam, eles acreditavam que aquele rei era um rei tirânico, né? Então, o seu filho é que mandou construir uma estátua do pai, que é a estátua equestre, né? Dom Pedro no cavalo, como vocês falaram, tem uma estátua lá no Rio de Janeiro, assim como tem uma na Praça do Rossio, em Lisboa, né? Lá na Praça do Rossio está escrito Dom Pedro IV. Uma vez eu estive lá com um amigo e falou assim, quem é esse Dom Pedro IV? Ele parece muito o nosso Dom Pedro I. É o próprio. Eu disse, é o mesmo. É esse mesmo. É o mesmo, ó. É esse mesmo. Ele foi Dom Pedro I do Brasil. Depois ele foi para lá e virou Dom Pedro IV. Agora, professor, aí a partir dessa, vamos dizer assim, dessa questão da independência, a partir dessa data, vamos dizer assim, houve uma data, né? Essa data do 7 de setembro, o Guima, que é um dos nossos telespectadores, está até falando a respeito disso. Quer dizer, aí a gente vê a independência caminhando, porque o Brasil é um país muito grande e não comunicação naquela época. Então você tem o 2 de julho, por exemplo, na Bahia, que se comemora como a independência da Bahia. No Pará, você tem uma outra data, porque o Pará foi o último estado em que chegou a notícia da independência, então você tem uma outra data em que se comemora a independência do Pará, enfim. Aí você tem o avanço, vamos dizer assim, dessa notícia da separação entre a colônia e a metrópole portuguesa, né? Na verdade, nós temos na época, né, não existia Brasil, né? Os historiadores gostam de dizer assim, as nações são inventadas. Isso, obviamente, não quer dizer que os fatos não aconteceram, mas a maneira como eles são encadeados e a significância que nós atribuímos a eles são obra de pessoas, historiadores, né, pessoas intelectuais, escritores e instituições, né? O IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foi fundado em 1838. O Dom Pedro II ainda era criança, mas depois ele vai se tornar o patrono da instituição, frequentador. O que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fazia e faz, né? Ele existe até hoje, é uma instituição extremamente importante. É a revista científica publicada trimestralmente, né? É a revista científica que teve publicação ininterrupta mais antiga das Américas. Nem nos Estados Unidos uma revista de divulgação científica ininterruptamente existiu como essa revista, que é a revista trimestral do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então é muito importante até hoje. O Instituto Histórico existiu para quê? Para registrar essa biografia da nação. Por quê? Porque eles estavam tentando inventar o Brasil, né? Porque o Brasil era Portugal até pouco tempo, né? 22 é a data que foi construída posteriormente. De fato, aconteceu aqui um encontro de Dom Pedro I, que na época era Dom Pedro, só príncipe regente, com as notícias de que o pai queria que ele voltasse, forçado pelas cortes em Lisboa. Né? Você tem que voltar, as cortes de Lisboa estão pedindo para você voltar. Né? E aquilo, o 7 de setembro, foi o projeto vencedor depois, muito posteriormente. Mas muitos outros projetos estavam concorrendo, como por exemplo na Bahia. Né? As províncias eram muito desconectadas. Né? Sempre houve uma rixa entre as províncias do Nordeste e as províncias do Sudeste, porque as províncias do Nordeste eram mais poderosas mesmo, mais antigas, né? E se conectavam mais diretamente a Lisboa, Nordeste e Norte, né? Porque o estado do Maranhão e do Grão-Pará tinha uma organização própria e se relacionava diretamente com Lisboa. Então, quando falaram, olha, agora nós somos um país e a sede é o Rio de Janeiro, eles ficaram assim, não, peraí, que história é essa? Nós temos a nossa própria vontade aqui, os nossos próprios interesses que são locais, sabe? Então, a primeira narrativa, falando do 7 de setembro, ela surgiu em 26, 4 anos depois do
do acontecido. Nos diários de Dom Pedro I, ele não deixa registrado o que aconteceu. Você pensa assim, se tivesse sido para ele, naquele dia, algo tão, né, assim, significativo, significativo, ele teria escrito, assim como ele escreveu várias coisas. Ele escreveu que, recebi carta do pai, recebeu carta da mãe. Ele não diz que proclamou ali a independência, sabe? Então, a gente sabe que é depois que isso vai sendo construído. Ele só vai começar a falar, eu proclamei a independência, alguns anos depois, né? Então é uma construção. E a partir de 22, mas do século 20 já, ou seja, 100 anos depois do ocorrido, é que isso vai começar a ser martelado no livro didático e o projeto político de São Paulo vai ficar muito forte, né? Fazendo frente ao Rio de Janeiro, como eu já falei, né? Então são momentos de criação desse mito fundador. Não estou dizendo que não é legítimo que nós destaquemos assim do passado essas datas, esses nomes. Toda nação faz isso. Mas a gente precisa lembrar que a história ou o passado não está lá assim estático, esperando que a gente o descubra, o revele. Não, né? O passado ele é tão complexo quanto o presente. Se a gente tem dificuldade de entender o presente, é a mesma coisa no passado. Então, as perguntas que nós fazemos para o que significou a independência do Brasil, elas se renovam. Agora, por exemplo, porque nós vamos comemorar os 200 anos, os historiadores do Brasil inteiro, de Portugal e de outras universidades ao redor do mundo que estudam o Brasil, estão se perguntando mais uma vez o que significa a independência, estão escrevendo novos textos, novos livros, há um esforço renovado para interpretar esse momento e para tentar dizer o que isso significa, né? Por isso que, quando a gente comemora datas, nós temos que pensar que essas datas não devem ser para a idolatria. A idolatria dessas personagens, a idolatria desses símbolos, né? Nós devemos sim ter respeito, obviamente. Nós precisamos dessa história da nação porque a gente quer fazer parte de alguma coisa e a nossa cidadania está atrelada a essa identidade, mas isso não significa que a gente deve ser ingênuo ou achar que as coisas sempre foram assim e pronto, acabou, né? Houve sim uma construção. E como você mesmo disse, em outros lugares se comemorou outros dias. E com certeza o 31, o 7 de abril de 1831, que é a abdicação, foi durante o Império muito mais importante do que o 7 de setembro. Por quê? Porque foi em 31 que as outras províncias, além de São Paulo, Rio de Janeiro, chegaram a um termo mais ou menos equilibrado de que, bom, agora o herdeiro do trono de Portugal foi embora para Portugal, e nós ficamos com o filho, mas tudo bem, porque o filho tem 5 aninhos de idade. A gente doutrina ele aqui, ele pelo menos é brasileiro, né? Exatamente, a gente vai conseguir organizar de um jeito que nós vamos conseguir fazer valer os nossos interesses provinciais, porque essa ideia de um pacto federativo não estava dada ainda, eles estavam brigando para que esse arranjo que é jurídico, que é fiscal, a questão da fiscalidade é muito importante. Até hoje, né, os estados não querem pagar imposto a mais, e nem a menos, e nem distribuir mais ou menos, e nem o repasse. Tudo isso também estava em questão na época. Às vezes a gente olha para o Império e pensa que era assim, né, o rei mandava em tudo e pronto, acabou. Não, tinha parlamento, né, tinha Senado, tinha Câmara dos Deputados, tinha Constituição. E esses grupos políticos, eles se batiam uns contra os outros, faziam acordos conchavos, forçavam a mão do rei, né? A ideia de que Dom Pedro II conseguia fazer exatamente aquilo que ele queria não é verdade. O arranjo político do parlamentarismo no Brasil é um arranjo político extremamente complexo, interessante, e que não deve ser analisado a partir de um modelo inglês, por exemplo. Funcionava diferente da Inglaterra. Não, tudo. Então o Brasil estava sendo construído. Isso é que importa para a gente, eu acho, pensar, né? Já que a gente gosta de história, pensar nesse dia 7 de setembro, é que é uma construção histórica que passa por caminhos da narração política, das disputas e também dos acordos e da memória coletiva construída, tecida, assim como um tricô, né? Com vários fios que vão se misturando. É verdade, é algo que continua, né, professor? A gente olha para a história
porque a gente precisa olhar para o passado para entender o presente, para tentar melhorar o futuro, inclusive, também. Mas a gente vê toda essa questão que o senhor falou e parece que o senhor está falando de agora também, né? Porque muito atual, né? É tudo muito atual, né? Nós estamos vivendo um momento também desse emaranhado, vamos dizer, né? E cada momento nós vamos deixando registros fortes que a gente vê que isso vai ser analisado lá na frente, vai entrar nos livros, né? Nós estamos deixando marcas. Os projetos políticos são um campo de disputa. Em geral, grupos políticos que semeiam o sectarismo, ou seja, que dizem assim, não, essa data é nossa e ela quer dizer algo para nós e para o nosso projeto. Quando nós semeamos o sectarismo, em geral é porque esse é um projeto de poder e não um projeto de país. Quando nós falamos de um projeto de país, nós precisamos pensar em soluções que agreguem e não soluções que espalhem, sabe? Então, pensar o 7 de setembro como uma data em que o meu projeto vai ser alçado a um lugar quase de divindade ou coisa parecida, né? É sempre ruim para a nação, né? Nós temos que pensar as datas, pensar os personagens e os acontecimentos históricos e a história da nação para pensar um projeto de país, né? Mas, em geral, quem semeia a polarização disfuncional são projetos de poder. Poder pessoal, poder familiar e poder do partido, né? Ao invés de pensar o Brasil, né? De pensar o Brasil. Nós temos essa dificuldade. Isso é muito ruim, né? Parece que, em vários momentos, a gente podia ter pensado mais o país e acabou pensando o grupo. Pode ir, Tainá. Não, mas eu ia falar, mas essa questão ainda não é algo que nós podemos nos desanimar, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar, assim, de esperança, otimista ainda. Ia falar exatamente, quer dizer, a gente tem 200 anos de independência, né? Nós somos uma nação muito jovem. Jovem, né? Jovem. Nós somos novos. Dá tempo de ajustar esse negócio aí para os próximos anos, né, professor? Não só dá tempo, como é imperativo que a gente faça isso, né? Nós brasileiros não podemos desanimar. Quando a gente fala em patriotismo, muitas vezes patriotismo significa assim, amor à propriedade. Então eu amo meu país porque é aqui que eu vivo e tenho minhas coisas e minha família. Mas o patriotismo tinha que ser serviço, né? Tinha que ser uma questão de serviço. Então, quando a gente pensa, olha, nós precisamos construir o país, é porque nós precisamos estar a serviço, né? A serviço, lógico, dos nossos, mas as soluções não podem ser assim, isso é bom para mim ou é bom para minha família. Não é bom o suficiente. Nós vamos pensar coisas que sejam boas para o país, porque afinal de contas, a nossa atuação diária tem que ser no sentido de construir, né? De construir coisas melhores, de melhorar os sistemas que funcionam mal, tudo isso, né? Nós temos 200 anos de história, uma bela história, porque toda a história nacional, ela tem momentos de sangue, momentos de paz. A independência teve guerra, né? A gente não sabe muito disso, porque o brasileiro gosta de se pensar como um povo pacífico, que nunca deu trabalho para ninguém. Não é verdade, o Brasil teve uma atuação bastante imperialista no Cone Sul, né? E até hoje em alguns sentidos, e não só isso, nós tivemos episódios de revolta armada nas ruas na independência. Teve no Rio de Janeiro, teve em todas as províncias. Em todas as províncias as pessoas pegaram em armas, foram às ruas porque elas achavam que aquilo significava algo ruim para elas, né? Então, não foi um momento assim pacífico, fácil, um acordo entre elites, nada disso. E também não foi só, o heroísmo de um patriota, também não é isso. O processo é mais complexo do que isso. Tem personagens, tem coisas, tem guerra, tem derramamento de sangue, mas na construção do país. Acredito que nós não podemos ficar desanimados de forma nenhuma. Exato. E aí, professor, a gente pensa nessa construção como país. A gente está acabando já, tá, professor? Porque assim, a conversa aqui, a gente podia falar 2 horas aqui a respeito de independência tranquilamente. Mas enfim, a gente vai até 1h30 da tarde só. Mas assim, essa construção e essa consciência obrigatoriamente passam pela educação, né? Não tem outro caminho. Pra gente daqui 200 anos, essa conversa ser um pouco diferente, né? Com certeza. A educação, olha, eu gosto de dizer o seguinte, nada substitui um professor que conhece aquilo que ele está ensinando, né?
e tem uma visão crítica, e alunos acolhidos, bem alimentados, porque nem sempre é a realidade do brasileiro, né? Criança vai com fome para a escola. Então, nós estamos falando no Brasil, às vezes, de coisas muito elementares, como a criança com a barriguinha cheia e uma escola que tem um banheiro com esgoto funcionando e água corrente. Isso não é para todos os lugares do país. Às vezes a gente olha para São Paulo e fica assim, olha, mas será que está tão ruim assim fora de São Paulo? Bom, dentro de São Paulo existem lugares onde a realidade é terrível e a escola não tem, por exemplo, energia elétrica estável, né? Então, nós estamos falando de coisas muito básicas, nós vamos melhorar tudo isso, infraestrutura, melhorar a formação dos professores, valorizar aqueles professores que nós temos. Um professor de história, quando ele vai falar sobre a independência do Brasil, eu não acho que ele tem que entrar em sala de aula e falar, é tudo mentira, não acreditem em nada, é tudo construção. Isso não ajuda em nada. Mas ele precisa entrar em sala de aula e falar assim, olha, nós vamos olhar esse quadro. Vocês já viram esse quadro? É do Érico. Foi pintado em 1888. Quando que foi a independência mesmo, a gente está falando? 22. Poxa vida, então ele foi pintado muito tempo depois. Então ele não é como uma foto, certo? Não é, professor, não é como uma foto. Então vamos pensar isso aqui foi pintado depois, foi construído depois. Ou seja, existe um tempo de maturação, as coisas acontecem e elas depois é que vão reverberar, vão ser construídas, e ele explica isso, né? Mas para que ele faça isso, ele precisa, obviamente, ter uma boa formação, ser valorizado, ter tempo para preparar a aula, tudo isso que a gente conversa tanto quando a gente fala de educação. É verdade. Mas para que a gente consiga fazer tudo isso, né, naquela conversa que a gente teve sobre o patrimônio, a gente falou sobre isso. A gente precisa pensar políticas públicas que valorizem a educação, né? Eu acho que todo mundo que se mete a trabalhar com política deveria ter uma bandeira em primeiro lugar, educação, mas não assim da boca para fora, de verdade. Não, eu vou fazer tudo que eu puder para ter educação boa. E aí depois as bandeiras secundárias, seja lá quais forem elas, de que espectro partidário for, mas a primeira sendo educação. Parece um discurso meio repetitivo ou meio óbvio, mas é condição sem a qual o país não pode ir para frente, né? Exato. No século XIX, visitantes estrangeiros, internacionais, que vieram para o Brasil, viram o Brasil e falaram, olha só que coisa terrível, né? Disseram assim, isso aqui nunca é uma nação. Por quê? Porque tinha um grupinho pequeno de pessoas que não sabiam o que era o trabalho, dominavam politicamente o Brasil, e um grupo imenso de pessoas trabalhando em condição de escravos, né? E lá um grupo de meio de pessoas pobres e tal, que trabalhavam na lavoura, no comércio. Mas era basicamente isso, uma elite minúscula, que tinha até horror, trabalho, e uma massa imensa de pessoas escravizadas. Eles falaram, isso aqui nunca vai ser uma nação. E nós somos uma nação. Então nós provamos a estrangeiros que vieram visitar o Brasil que eles estavam errados. Mas nós precisamos, obviamente, trabalhar incansavelmente para que essa nação seja um lugar melhor para todos os brasileiros. Com toda certeza. Professor, queria agradecer a sua participação com a gente aqui. Lamentar que esse tempo nunca é suficiente. A gente precisa deixar 1 hora de conversa aqui. Na próxima vez eu vou largar logo 1 hora de conversa aqui para a gente bater papo. É sempre um prazer a gente aprender. É sempre um prazer a gente aprender com o senhor, né? É sempre uma aula de história. Obrigado, viu, professor, pela sua participação com a gente. Bom feriado. Obrigada. Agradeço o convite, bom feriado a todos. Muito obrigado. Professor Daniel Carvalho, professor de História, historiador do Instituto Presbiteriano Mackenzie, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. É sempre uma aula, né? Participação, que aula, né? É sempre bom, né? Abre a cabeça, tira algumas coisas que a gente tem. De forma clara, que eu acho que tudo aquilo que às vezes a gente tem aquela visão errada, né? Ou vai passando com o tempo, a gente vai faltando um esclarecimento, ou falta um entendimento correto da... A data tá tirada limpo aí, né? Aí a data, acho que ficou claro, né? Os mitos e verdades ali. Com certeza. Vamos lá, Notícias do Bem tá chegando ao fim. Gente. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser no canal IPP Play. É isso mesmo, é só acessar no youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família e com seus amigos, viu? O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet, gente. Você fica agora com Marcos Mello e seus convidados especiais no Conversa da Tarde, hein? A gente se vê amanhã. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau.